Nós estamos de volta no segundo bloco do Ação Nacional. Hoje estamos abordando o tema sistema jurídico no Brasil. Eu recebo aqui o doutor José Antônio Catar. Doutor, as leis do Brasil, que eu tinha feito aquela pergunta, o senhor estava até explicando, falando como é que é a nossa composição, enfim. Mas é ultrapassado ou não as nossas leis hoje no país? Eu pergunto isso porque diante de tudo que a gente está vendo, né, acontecer, as mídias divulgando, enfim, às vezes você prende, solta, prende, e aí como é que fica essa situação? Então, Júnior, a gente viu no bloco anterior que nós temos uma infinidade de normas vigentes ou não no sistema, no nosso ordenamento jurídico. Olha o absurdo, eu digo vigentes ou não porque não se consegue quantificar dentro desse arcabouço de 180, quase 200 mil leis, aquela que já foi revogada, aquela que está em desuso, não é? E eu até costumo brincar que, tal qual as estrelas do céu, as leis que nós temos no país são incontáveis. É difícil contar, porque realmente... Porque parece que existe uma lei que fala, proíbe o uso dessa caneta, aí vem uma outra e fala assim, mas ela pode usar se ela for azul. Então, proíbe ou não proíbe? Parece que fica uma coisa estranha diante de uma situação. Então, existe realmente... Que são as brechas em que são utilizados para que, no fim, pessoas que são realmente condenadas pelo crime cometido não fiquem na cadeia. Olha, realmente, existem leis realmente que se confrontam umas com as outras, mas eu digo que isso é uma exceção, porque as leis que nós usamos no nosso cotidiano, os códigos pelos quais a gente faz uso, eu diria que são leis que, apesar de às vezes velhas, a exemplo do nosso Código Penal, que ele foi editado em 1940, por óbvio, passando por modificações, por adaptações legislativas, por revogações de artigos, até por conta do tempo, que na época realmente podia se fazer alguma coisa, hoje não pode mais, ou na época não podia, hoje pode, por exemplo, né? Então, apesar de ser vetusco, de ser velho, o Código Penal, por exemplo, ele é atual, eu sempre digo e tenho para mim que a nosso sistema jurídico, as normas que existem no sistema jurídico, elas são boas. O que acontece é que elas são mal aplicadas, né? Elas são mal aplicadas tanto pelo operador de direito, quanto, às vezes, por quem está julgando, né? E por isso que existe na nossa estrutura jurídica realmente tribunais superiores que realmente revisam aquelas decisões que talvez não foram colocadas dentro de um critério que se tivesse como legal ou justo, né? Mas, de qualquer forma, respondendo a sua pergunta, o sistema jurídico no Brasil, as leis, elas passam por constante evolução. Elas vêm sendo modificadas, elas vêm sendo adaptadas, e essa evolução, Júnior, ela passou a acontecer de uma maneira mais contundente a partir dos meados do século XX, quando houve a Revolução Industrial, onde aquelas leis que estavam postas no sistema jurídico, elas começaram a travar o desenvolvimento da indústria, elas não conseguiam ter aplicabilidade para a evolução que nós tínhamos na evolução industrial que ocorria na época. Então, os parlamentares começaram a inserir textos mais flexíveis que viessem adaptar às necessidades do momento de evolução do país, né? Tanto que essa evolução acontece e que as leis elas vêm sendo atualizadas e, portanto, atuais, é que foi em 2002 editado o novo Código Civil, né? Onde ele trouxe realmente evoluções muito substanciais para o direito civil, né? E nós tivemos agora, recentemente, em 2015, a edição do novo Código de Processo Civil, né? Que também ele veio buscar dar mais objetividade e mais celeridade, né? Ele busca realmente fazer
um julgamento mais rápido, mais equânime, ele procura oferecer às partes a possibilidade de uma conciliação. Né? E ser mais rápido, né? De se tornar uma forma mais rápida, juridicamente dizendo, né? Os tribunais nós estão abarrotados de ações. As demandas são inúmeras, toda hora existe realmente demandas que são ajuizadas e os tribunais que não conseguem dar fluidez a essas demandas. Enfim, eu penso assim, Júnior, eu penso que o nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento, tem leis que são antigas, porém que têm plena aplicabilidade na atualidade. Né? É por óbvio que você até chegou a comentar que existem brechas na lei. Existem sim brechas na lei, até por falha ou omissão legislativa. Né? Mas que o apelido que se dá tecnicamente são lacunas da lei. Né? E essas brechas, essas lacunas, elas são resolvidas tecnicamente pelo aplicador do direito ou pelo operador do direito através de jurisprudências, usos, costumes, equidade. Então, se aquela brecha ela deixa uma situação ambígua, uma situação duvidosa de como que você vai pleitear um direito em juízo, ou como o juiz vai decidir aquela causa, né, vai oferecer uma sentença, se há lacuna, ele busca interpretação no direito que está posto através dos usos, costumes, equidade, jurisprudência. Sim. Quando a gente fala isso, entra a questão moral e ética, é isso? Está envolvido nisso também? Para tomar-se uma decisão? Porque se a lei está assim, desse jeito, dá para se colocar e pesar em cima disso? Estou fazendo essa pergunta aí porque até a próxima que eu gostaria que o senhor vai nos responder, a questão do Conselho de Ética, que a gente vê falar tanto, né? A gente fala, olha, o Conselho de Ética, não sei o quê, está julgando fulano de tal. O que quer dizer isso? É a mesma coisa que o Conselho de Ética, por exemplo, da OAB, que o senhor até foi presidente lá, né, em São Paulo? Olha, eu digo que a ética, ela realmente é um dever que todo profissional deve ter e deve dispor no uso da sua profissão, durante a sua vida, nos seus relacionamentos sociais, profissionais, enfim. Ética realmente eu acho que é uma conduta inseparável, que tem uma ligação umbilical com moral. Não é? Então, se você age sem ética, se você fere a moral, eu acho que você realmente não tem habilitação para ter uma convivência social com cidadania, onde exista realmente uma relação entre as pessoas de bom senso. E aí eu acho que você está ferindo, inclusive, ordenamentos jurídicos, né? Você está ferindo algumas leis e por conta de você militar ou você utilizar procedimentos com falta de ética, você tem previsões legais coercitivas para punir esse descontrole, né? Esse comando normativo que é a falta de ética. Então, a sua pergunta acerca da... E o que é o Conselho de Ética, que todo mundo, a gente ouve falar bastante hoje na mídia? O Conselho de Ética decidiu por isso, por aquilo. O que significa isso? Bem, o Conselho de Ética, o que é um Conselho de Ética? Toda a organização, seja uma entidade ou os parlamentares, eles criam um conselho de ética que é composto por um órgão colegiado daqueles que representam aquela entidade. Ou deputados, ou senadores, ou no caso da OAB, advogados, né, que são escolhidos através do presidente da seccional. Né, então, eles compõem um órgão que é feito, que ele é criado com base na lei daquela casa, né, que tem com base a Constituição Federal, tudo emana da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela diz, olha, você vai ser criado a Câmara dos Deputados e veja só, esse Conselho de Ética criado na Câmara dos Deputados, ele foi implementado
salvo o melhor juízo, em 2001, através de uma norma contida na Constituição, que autoriza que essa casa parlamentar crie o seu Conselho de Ética. E ele é destinado a quê? Para poder investigar realmente a quebra de decoro do parlamentar, entendeu? E se ele cometeu alguma infração ética no lido do seu mandato. Isso nós estamos dizendo em relação à Câmara dos Deputados. No Senado Federal, a mesma situação. Existe lá o Conselho de Ética e Decoro do Senado, que tem o mesmo objetivo, são as mesmas funções instituídas pela lei que criou aquela casa legislativa, e onde também foi criado esse Conselho de Ética em data anterior ao da Câmara Federal, talvez, parece-me em 1992 ou 3, né? E ela também se presta a ter uma ação investigativa e preventiva também, né, para cuidar da falta de decoro dos senadores, enfim, se houve essa quebra de decoro, se houve alguma, se ele faltou com ética em algum procedimento. Então, o que acontece? E nós temos, Júnior, recentemente, nós todos devem lembrar do Delcídio do Amaral, que ele foi realmente exonerado do cargo dele do Senado Federal por conta que houve uma quebra de decoro parlamentar. Então, o processo dele foi instaurado através do Conselho de Ética, né? O Conselho de Ética opinou realmente pela realmente perda de mandato, foi para o Pleno, que é a casa composta por todos os senadores, foi a votação e ele foi, então, ocorreu a perda de mandato dele. Mas isso é diferente do Conselho de Ética do OAB, por exemplo? Sim, olha, eles guardam uma relação muito parecida, porém o que acontece? O Conselho de Ética da OAB, ela também criada por uma lei federal, a Lei 8.906 de 94, que criou as regras, a lei da OAB, e nessa lei ela também tem base para poder criar o seu Conselho de Ética. E assim foi feito, e ali chama-se, na OAB, chama-se Tribunal de Ética e Disciplina, né? E qual que é o objetivo desse Tribunal de Ética e Disciplina? Realmente é proteger os bons advogados, né? Então é cuidar de punir aqueles advogados que andam em desconformidade com os princípios éticos que a classe exige, que a classe precisa. Porque nós temos também, com base na Constituição da República, que o advogado é indispensável à administração da justiça, né? E o advogado, ele sendo indispensável à administração da justiça, não é razoável que ele não tenha ética no desenvolvimento do seu trabalho, que ele não trabalhe com os padrões de morais que a classe e que a sociedade exige, não é? Então, nós estamos dizendo sobre o Conselho, o Tribunal de Ética da OAB, então, ele e a OAB, veja só, a diferença fundamental que tem no Tribunal de Ética é que todo o procedimento investigativo, ele passa sob segredo. Porque na casa do Senado não. E na Câmara não, ele realmente é aberto ao público. Inclusive, né? Tem até transmissão, né? Tem transmissão direta, exatamente. Para ficar em segredo. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já com a programação nacional, que está muito interessante. Nós vamos falar também sobre a questão tributária. Voltamos já.